Olá, tudo bem com você? Sabe sobre esclerose múltipla? Conhece alguém que sofre com esta doença? Comente aqui, se inscreva no canal e compartilha com alguém. Puxa a vinheta. O que é esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica em que o sistema imunológico agride os neurônios, afetando a estrutura e o funcionamento dessas células que são essenciais para o bom funcionamento do corpo humano. Quando uma pessoa tem esclerose múltipla, é como se seus neurônios não conseguissem mais se comunicar com o cérebro, em um processo que é irreversível e piora conforme os anos avançam. Por isso, a doença recebe a classificação de doença degenerativa e pode ser debilitante, já que é capaz de afetar todas as áreas do corpo, e seus sintomas variam muito de indivíduo para indivíduo. A fase inicial da esclerose múltipla é bastante sutil. Os sintomas são transitórios, podem ocorrer a qualquer momento e duram aproximadamente uma semana. Tais características fazem com que o paciente não dê importância às primeiras manifestações da doença, que é remitente recorrente, ou seja, os sintomas vão e voltam independentemente do tratamento. A pessoa pode passar 2 ou 3 anos apresentando leves sintomas sensitivos, pequenas turbações da visão ou pequenas alterações no controle da urina sem dar importância a esses sinais, porque, depois de alguns dias, eles desaparecem. Com a evolução do quadro, aparecem sintomas sensitivos, motores e cerebelares de maior magnitude representados por fraqueza, entorpecimento ou formigamento nas pernas ou de um lado do corpo, diplopia, visão dupla, ou perda visual prolongada, desequilíbrio, tremor e descontrole dos esfíncteres. Fatores ambientais que afetam o bom funcionamento do organismo podem causar a esclerose múltipla. Entre os fatores de risco da esclerose múltipla podemos citar: ter tido infecções virais severas, como as que são causadas pelo vírus Epstein-Barr, também chamado herpesvírus, um dos vírus mais comuns em humanos, cuja infecção ocorre pela transferência oral da saliva. Ter sofrido exposição excessiva ao sol ou, no espectro oposto, ter ficado com níveis baixos de vitamina D por longo período. Ser tabagista ou obeso. Ter sofrido exposição excessiva a alguns solventes orgânicos. Caso os fatores de risco acima tenham acontecido durante a adolescência, as chances de desenvolver a doença são ainda maiores. Longe de ser um problema de idosos, a doença acomete, principalmente, mulheres entre 20 e 40 anos. Ficar atento aos sintomas e ao perfil de risco facilita o diagnóstico precoce. É importante deixar claro que a doença, apesar do nome, que deu origem ao termo popular, esclerosado, não tem os idosos como vítimas preferenciais. Pelo contrário, são as mulheres jovens, entre 20 e 40 anos, as mais acometidas, em uma proporção de 2,6 para cada homem. Quais os sintomas de esclerose múltipla? Em suas fases iniciais, a esclerose múltipla pode ser uma condição silenciosa, com sintomas que surgem e desaparecem naturalmente e que não chamam a atenção do paciente. No entanto, os sinais mais comuns incluem: visão turva, dificuldade em controlar a urina, fadiga, perda de força muscular, formigamento nas extremidades do corpo, fraqueza, sensação constante de perna que dorme, falta de equilíbrio, perda visual, visão dupla, espasmos musculares, dificuldades cognitivas, impotência sexual, tontura ou vertigem, fala anasalada. Existem muitos outros sinais de esclerose múltipla, por isso, ao menor sinal de que algo não vai bem no organismo, é melhor consultar um médico. Como é o diagnóstico de esclerose múltipla? O diagnóstico de esclerose múltipla é feito com base nos sintomas do paciente aliados a exames complementares de imagem, como a ressonância magnética e o exame do licor, líquido que protege a medula espinhal. Não existe uma receita clara para a prevenção da esclerose múltipla. Estudos ainda estão sendo conduzidos em relação à doença, mas ter uma alimentação saudável e realizar atividade física com regularidade podem ajudar a manter o paciente com esclerose múltipla com melhor qualidade de vida, por maior período de tempo. Como é o tratamento da esclerose múltipla? Não há cura para a esclerose múltipla e o tratamento é feito para controlar os sintomas que o paciente apresenta e impedir que a doença evolua ou afete mais neurônios. Recomendações: embora não altere a evolução da doença, é importante manter a prática de exercícios físicos, pois eles podem fortalecer os ossos, melhorar o humor, ajudar no controle do peso e contra sintomas como a fadiga. Quando os movimentos estão comprometidos, a fisioterapia ajuda a reformular o ato motor, dando ênfase à contração dos músculos ainda preservados.
O tratamento fisioterápico associado a determinados remédios ajuda também a reeducar o controle dos esfíncteres. Nas crises agudas da doença, é aconselhável o paciente permanecer em repouso. Perguntas frequentes sobre esclerose múltipla. Posso doar sangue tendo esclerose múltipla? Não, a doença não é transmissível, mas como sua causa ainda é desconhecida, os bancos de sangue adotaram como norma não coletar sangue desses pacientes. Como diferenciar os sintomas da esclerose múltipla de outras doenças? Os sintomas da doença são comuns em outros problemas neurológicos. Mas no caso da esclerose, existe uma característica específica que é a forma de evolução desses sintomas. Eles não surgem de forma súbita, como ocorre em casos de derrame cerebral, por exemplo, mas aparecem aos poucos e atingem sua intensidade máxima em até 4 semanas. Depois, desaparecem. São os chamados surtos. A esclerose múltipla pode deixar sequelas. Na fase inicial da doença, os surtos podem desaparecer sem causar prejuízos definitivos, de forma que a melhora é completa. No entanto, por volta de 4 anos após o diagnóstico, os surtos podem deixar sequelas permanentes. É comum, por exemplo, que pacientes passem a utilizar bengala em torno de 15 anos após o diagnóstico. Mulheres com esclerose múltipla podem engravidar? Pacientes com esclerose múltipla podem engravidar normalmente, mas pode ser necessário interromper a medicação durante a gravidez. O ideal é alinhar tudo com o neurologista responsável pelo caso. A gravidez, inclusive, reduz a frequência de surtos e inflamações. No período pós-parto, ainda existe restrição em relação aos medicamentos. Quando a mulher volta a tomar os remédios, ela não pode amamentar, pois ainda não se sabe em que medida eles podem passar para o leite. É possível levar uma vida normal tendo a doença? Com o tratamento correto, o paciente pode passar longos períodos sem surtos e ter uma rotina ativa e com qualidade de vida. Para isso, é muito importante o diagnóstico rápido, pois quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Portanto, assim que notar os sintomas, é importante não deixar para lá, somente porque eles desapareceram. O ideal é procurar um neurologista para investigar o problema. Saiba mais sobre assunto de saúde. Inscreva-se e deixe seu like. Comenta aqui se gostou desse conteúdo. Obrigada por permanecer aqui. Até breve!